Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos juntos em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que esta aula está destinada a alunos do 6º e 7º anos do Fundamental 2. Também alunos do 1º, 2º, 3º e 4º período da Educação de Jovens e Adultos, da EJA. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante e muito pertinente para o momento atual que nós estamos vivenciando no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre fontes de energia, um assunto muito interessante e pertinente também aos alunos que futuramente vão prestar vestibular, o Enem e, sobretudo, concursos públicos que mais pedem, tá bom? Vamos caminhar um pouquinho? Bom, o que é energia? Como nós podemos definir energia? Energia, na realidade, é tudo aquilo que adquirimos da natureza, de forma natural ou artificial, e utilizamos para gerar energia. Energia que você utiliza na sua casa, energia que o carro necessita para funcionar e energia para as indústrias. Já imaginou nesse mundo moderno, no qual nós estamos vivenciando esse modelo da globalização sem energia? Que loucura seria, não é? Vamos conhecer mais um pouquinho e trafegar mais nesse mundo energético. Bom, a primeira questão em relação a tudo isso é conhecer um pouquinho sobre as energias que nós utilizamos no mundo, do ponto de vista renovável e não renovável. Olha que dado mais interessante. Hoje, as matrizes mundiais utilizam praticamente 86% da energia que é utilizada no mundo é energia não renovável. E que energia é essa? É aquela energia que nós abstraímos da natureza ou retiramos da natureza e ela não mais tem a capacidade de recompor, tá certo? Esse é um dado mundial. E fazendo uma relação direta para o Brasil também utiliza 56,5% de sua energia também é não renovável. E aí, quando eu falo no aspecto energético, eu estou colocando todos os tipos de energia, tanto energia elétrica, quanto energia, por exemplo, das indústrias, energia que os carros, os automóveis utilizam, de maneira geral, tá certo? Vamos caminhando mais um pouquinho aqui. Olha que dado interessante esse agora. Nós estamos falando das matrizes energéticas. E aí vamos fazer uma relação do Brasil e com o mundo, tá certo? Olha que interessante, o Brasil nesse sentido dá um baile no mundo, no restante dos países, em escala mundial. Por quê? 82% da energia elétrica utilizada no Brasil é energia renovável. Mas como assim, professor? Me explica essa história direito. É porque nós utilizamos a energia das hidrelétricas. E por que isso funciona de maneira bem eficiente no Brasil? Porque o Brasil, na realidade, é o país que mais detém quantidade de rios e de água doce corrente do mundo. Portanto, nós utilizamos essa fonte energética, essa fonte hídrica, e faz com que 82% dessa energia que nós utilizamos nas casas, também nas indústrias, venha das hidrelétricas, digo energia elétrica. E subsequente nós temos em escala mundial praticamente 24% dessa energia mundial, dessa energia elétrica, utiliza, na realidade, a energia elétrica, não é? Ou seja, 76% do restante da energia mundial é oriundo de outras fontes elétricas, que é um problema terrível que nós temos que tentar modificar de maneira sistemática, né? Porque vocês sabem que o grande problema mundial é justamente as fontes energéticas não renováveis. São as fontes que mais poluem. Nós vamos ver isso mais adiante. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Combustíveis fósseis, né? Quando a gente fala em combustível fóssil, a gente lembra daquela questão paleontológica de fossilização e daí por diante, né? São 3 combustíveis básicos. Primeiro, o petróleo que todos nós conhecemos, o petróleo, né? O ouro negro, né? O petróleo, aquele aditivo que, de certa maneira, aditiva o mundo, as indústrias, os automóveis e toda a frota mundial, não é isso? E depois nós temos o gás natural, que é aquela energia
que vem basicamente das mesmas fontes petrolíferas. O Brasil não é rico em gás natural. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão do petróleo mundial para entender um pouquinho sobre a questão do gás natural. Mas o Brasil não é rico em gás natural. Nós importamos esse gás, por exemplo, da Bolívia através de gasoduto e daí por diante, né? Então, na realidade, nós somos dependentes desse gás. Subsequente, nós temos o carvão mineral. O que é o carvão mineral na realidade? É uma jazida fossilizada de madeira, que subsequente deu origem a uma espécie de rocha mineral, que nós conseguimos abstrair a energia dessa rocha que gera grandes níveis de caloria, tá bom? Caminhando mais um pouquinho aqui para ver exclusivamente a característica de cada um. Bom, primeiro as fontes de petróleo, né? Meus companheiros, meus jovens que estão nos assistindo nesse momento, olha que interessante. É claro que as fontes de petróleo têm uma história que tem a ver com a formação dos territórios, né? Sobretudo do território brasileiro, do território de outros países, da formação geológica mesmo. Se você pegar, por exemplo, e fizer uma relação entre o petróleo brasileiro e o petróleo, por exemplo, no Oriente Médio, você vai perceber, por exemplo, que o petróleo brasileiro é mais recente. Portanto, o nosso petróleo ele não te dá a gênese total, o que dá origem à gasolina, ao diesel, a querosene, ou seja, nós temos que importar aditivo. Como assim, professor? Me explica essa história direito. É porque, na realidade, é preciso de um tempo geológico, na escala geológica, para a formação petrolífera estar no nível correto. E o Brasil, mesmo sendo um país que tem petróleo, que nós extraímos petróleo do pré-sal, nós já iremos ver esse assunto muito legal, nós não temos ainda jazida no tempo correto. Portanto, o nosso petróleo ainda está incompleto. Então, na realidade, nós somos também dependentes de aditivos vindos oriundos de outros países. Está aí uma explicação também por conta do preço do nosso petróleo, que todo mundo sabe que é muito alto. Tá certo? E um assunto muito legal aqui, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, é falar um pouquinho do nosso pré-sal, né, gente? Que é a grande riqueza brasileira, porém com uma dificuldade muito grande. O nosso pré-sal, ele é uma malha que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. Portanto, para abstrair esse petróleo, nós precisamos de uma perfuração que vai de 5.000 a 7.000 quilômetros. Tá certo? Então nós chamamos de abstração de águas profundas. E aí, uma das maiores tecnologias em sucção de petróleo em águas profundas é o Brasil, sobretudo a Petrobras. E é a nossa grande riqueza. É claro que nós temos que converter isso em riqueza, não é? Para igualdade social, ou seja, para destruir um certo nível dessa desigualdade social que acontece no Brasil. Portanto, as riquezas brasileiras são tão importantes quando nós investimos isso, por exemplo, na questão social, quando isso é convertido para a população e que cria igualdade para todos, tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Gente, nós estávamos falando das fontes não renováveis, não é? E a segunda fonte é o gás natural. Olha que interessante, é um composto principalmente de metano e pode ser encontrado nas jazidas petrolíferas, não é? Associadas ao petróleo, aquilo que eu comentei com vocês, né? Basicamente o gás natural vem basicamente das mesmas fontes petrolíferas. E o interessante é que o gás natural também é utilizado na fabricação de plásticos, né? E tem uma utilização muito importante na nossa sociedade contemporânea, tá certo? O gás natural, evidentemente que a sua maior parte vem através de tubos, né, que nós chamamos de gasodutos e subsequente, tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, agora sobre a jazida de carvão mineral, que é também um outro elemento das jazidas petrolíferas, não é? Dependendo da sua formação geológica, não deu petróleo, mas deu o carvão mineral. E aí uma questão muito importante é o seguinte, o Brasil não é, por conta da sua geologia, por conta da formação lá atrás do ciclo brasiliano, quando se formou o território brasileiro, o Brasil não é rico em jazidas de carvão. As jazidas de carvão que tem no sul do Brasil, o teor energético ainda é muito baixo, porque o teor energético é o que determina se uma jazida é boa ou ruim, no sentido de geração de energia.
E o teor energético perfeito é o que tem na Alemanha e alguns outros países, principalmente na China, é o que compõe a hulha, que é um elemento energético muito alto, que é composto principalmente por carbono, tá certo? E a geração de energia dessa hulha é muito alta, portanto o nosso carvão mineral, a hulha é muito baixa, portanto o nosso teor do nosso carvão mineral é muito baixo, tá certo? Vamos caminhar mais um pouquinho aqui e conhecer mais um pouquinho sobre essas fontes. Agora um símbolo terrível, gente. Já viram esse símbolo aqui em algum lugar? Tá te dizendo que existe radiação. Tá te dizendo que algum lugar, ou nesse lugar, ou naquele lugar, é radioativo. Gente, eu estou falando das indústrias de geração de energia nucleares, tá certo? No Brasil você tem Angra 1, você tem Angra 2, a construção da Angra 3, não é? E aí eu converso com nossos alunos, embora seja uma energia limpa, mas extremamente perigosa, tendo em vista os grandes acidentes nucleares, o mais conhecido deles, que é o acidente de 1986 em Chernobyl, lá na Ucrânia, ali no leste europeu, né? E eu era criança quando aquilo aconteceu, nós assistimos tudo aquilo ao vivo pela televisão, era uma coisa louca, a cidade virou uma cidade fantasma, deserta. E aí uma coisa muito interessante, inclusive eu coloquei aqui no slide para a gente comentar um pouquinho, fazer esse feedback, porque eu sei que você está conversando comigo aí, é sobre o Césio 137 de Goiânia, que aconteceu em 1987, que era um material radioativo, oriundo das indústrias nucleares. Isso aconteceu em Goiânia. Professor, me conta essa história direito, eu vou te contar. Um antigo hospital, centro médico desativado, catadores foram lá e pegaram uma máquina de fazer radiografia. Uma máquina que utiliza componentes nucleares, certo? E venderam essa máquina para o ferro velho. E as pessoas do ferro velho, evidentemente, desmontam para tirar ali alguns metais que existem dentro dessa máquina. E desmontaram a máquina e tinha um pó muito interessante, porque esse pó brilhava no escuro. Na realidade, era o Césio 137, extremamente radioativo, cancerígeno, muito violento, mas eles ficaram loucos com aquele pó e levaram para casa, saíram distribuindo, saíram fazendo festa, porque aquele pó gerava energia e brilhavam à noite. Não sabia que o pó era extremamente radioativo. E aí a grande catástrofe brasileira, o grande acidente radioativo brasileiro, o maior da história do Brasil e do mundo, nesse modelo de radiação, foi o acidente do Césio 137. E aí eu queria falar um detalhe para vocês, deixar uma dica para quem quiser saber um pouco mais dessa história, vai lá no YouTube e pesquisa o grande acidente do Césio 137 de Goiânia e você vai conhecer essa história surpreendente e sobretudo terrível que aconteceu na década de 80, tá bom? E depois o acidente de Chernobyl, né, pessoal, que a gente acabou de comentar, e eu lembro muito bem disso, foi no dia da segunda indústria nuclear de Chernobyl, houve uma explosão terrível, e aí o regime soviético, não é? Que nós estávamos ainda na Guerra Fria, tentou segurar esse acidente, e aí o negócio só foi prolongando e subsequente matando pessoas até descobrir realmente o que tinha acontecido naquela região ali. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, Energias renováveis, que beleza! Agora eu vou respirar, porque energia renovável é a melhor energia que existe. É a que polui menos, é aquela que a natureza consegue recompor. Vamos conhecer cada uma delas rapidamente? Bom, primeiro as hidrelétricas, né, gente? O Brasil gera, da nossa energia elétrica, 90% é gerada a partir das energias das fontes hídricas, tá certo? Essa energia que chega na sua casa, evidentemente, quando há um período de estiagem igual esse que nós estamos vivendo agora em 2021, claro que nós ligamos outro tipo de energia, outro tipo de indústria, né? Que aí nós vamos utilizar, por exemplo, o carvão mineral, né? E aí já é uma energia muito cara, porque muitas das vezes nós utilizamos o petróleo como base para dar estrutura a essas indústrias, para auxiliar essa energia hidrelétrica, porque muitas das vezes ela não consegue fazer esse serviço sozinho por conta da estiagem, né? E subsequente nós temos a energia do sol,
Vocês sabiam que a energia solar é a principal energia do mundo? Vocês sabiam que a maior energia do mundo é a energia solar? A energia do Sol? Meu Deus, e por que então nós não utilizamos? Porque provém de muita tecnologia. Nós estamos caminhando nessa área, e subsequente nós temos lá em Florianópolis, né? Lá na Eletrosul, praticamente gera uma grande proporção de energia a partir desse modelo fotovoltaico, né? Desse modelo fantástico que é energia do Sol. Hoje o Brasil já faz parte dos 15 países que mais abstrai essa energia solar, que hoje nós utilizamos nas casas, nas indústrias, que nós chamamos de energia fotovoltaico, não é? Que se você pegar toda a energia no território brasileiro, nós geramos basicamente 50% da indústria, ou seja, da hidrelétrica de Itaipu. Olha que legal, gente, nós estamos caminhando de maneira efetiva nessa área. Claro, nós estamos sobretudo limpando o mundo desse tanto de emissão de dióxido, de metano, de monóxido, daí por diante são os gases de efeito estufa. Tá certo? Depois a energia eólica, né, gente? O Brasil utiliza 3,5% dessa energia, mas ainda muito concentrada em algumas regiões. É claro que a energia eólica, que é a energia gerada pela força dos ventos, alguns estados brasileiros têm o privilégio por conta dos ventos alisos que sopram naquela região, portanto nós conseguimos adquirir mais, ou seja, utilizar mais esse vento. Tá certo? O Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, não é? Você já tem basicamente 298 usinas que produzem, em média, 2,9 megawatts. Que loucura! Dá para fazer mais ainda, tá bom? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre energia geotérmica, né, gente? Bom, energia geotérmica é aquela que nós utilizamos do núcleo, do centro do nosso planeta, aquela que vem aquela energia quente, não é? Mas nós temos pouca por conta da nossa formação territorial. Nós não temos fendas, não é? Porque o Brasil se localiza no meio de uma placa sul-americana. Portanto, outros países, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos e algumas regiões, utilizam muito essas fontes geotérmicas. De certa maneira, nós utilizamos também são as fontes termais, né? Aqui em Ubatã, não é? Lá, por exemplo, em Caldas Novas, em Poços de Calda, né? Mas está muito restrito. Agora, bem interessante é porque nós podemos utilizar, sabe que nós podemos utilizar essa fonte geotérmica até no fundo da nossa casa? Basta perfurar. A cada 30 metros de perfuração você ganha 1 grau geotérmico. E aí, à medida que você vai perfurando, você vai ganhando água quente, energia. É claro que ainda está um pouco distante da nossa realidade. Vamos caminhar mais um pouquinho sobre a questão da biomassa. O Brasil é pioneiro na biomassa. É o país que mais produz, por exemplo, que mais planta cana-de-açúcar. Você deve estar tentando lembrar, ou lembrando lá das capitanias hereditárias, né, do processo de escravocrata brasileiro, que tem tudo a ver com esses engenhos, né? Mas hoje o Brasil é uma potência, principalmente no plantio da cana-de-açúcar, na geração de energia a partir do álcool e, sobretudo, na produção do açúcar, não é? Nessa geração. E nós geramos tanta energia que o bagaço, que até então era jogado fora, que eles não sabiam o que fazia, com bagaço gera energia da biomassa, gera energia elétrica, né? Que é um grande nicho também brasileiro. E depois, os mares e oceanos, né? Quando nós falamos da energia das fontes, das ondas, aquele negócio todo, o Brasil praticamente não utiliza essa energia. Essa energia está mais voltado, sobretudo, os países da Europa, como Portugal, que é pioneiro em conseguir pegar a energia da força das ondas através do dísmo instalado, muito parecido, por exemplo, com as hidrelétricas, tá certo? Então eles conseguem retirar das ondas do mar essa fonte energética. Vamos lá, gente! Tá acabando a nossa aula. Eu sei que o seu pai está assistindo, eu sei que a família está assistindo. Bom, hoje nós falamos sobre o quê? Matrizes energéticas. Falamos também sobre energia renovável e não renovável, meu caro companheiro. Também falamos da importância em mudar as fontes energéticas do mundo. Quanto mais renovável, menos poluição, mais o mundo te agradece. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Valeu, gente!